Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, lembre-se de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não podemos perder mais tempo. Vamos clamar o nome do Senhor. Porque quando eu e vocês estamos clamando o nome do Senhor, primeiramente, nós estamos sendo salvos de nós mesmos. E essa salvação, se eu e vocês continuar invocando, com certeza ela vai permear todo o nosso ser. E aí vai transbordar para aquelas pessoas que estão ao nosso arredor. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo. Invoque, dependa. É nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus para ganhar nossa coroa, nosso galardão. Amém? Louvado seja Deus. E isso é possível sim, porque Deus já deu o seu Espírito que está dentro de mim e de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos cumprir esta missão que Deus tem nos dado. Amém? Começando a invocar o nome dele, para depois pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estivermos na presença de Deus, ardendo dentro do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia. Com certeza Deus vai falar ao nosso coração. Louvado seja Deus. E hoje, 16 de junho, o Senhor pede para mim e vocês ler 1 Reis 16 ao 17. Atos 10, 23, 48. Salmo 134 e Provérbios 17, 9 ao 11. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que está dentro de mim e de vocês é que podemos receber as revelações da palavra profética. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza o Senhor tem falado aos nossos corações. Os capítulos e versículos que nós lemos, com certeza, está cheio da luz de Deus. E podemos continuar assim, o alimento diário. Alimento diário, este livro número 3, cuja série é A Igreja, coluna e base da verdade. Lembre-se, a igreja é coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E o título geral é Deus Manifesto na Carne. Ouçam bem o título. Deus Manifesto na Carne. Amém? Nós podemos sim manifestar o nosso Senhor na carne. É só nós estarmos conectados a Ele mesmo. E foi escrito pelo nosso querido irmão André Dong e Miguel Ma. Louvado seja Deus. E o título da semana é As qualificações dos presbíteros e diáconos. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, quarta-feira, né? Graças ao Senhor. Hoje a leitura bíblica, já lemos com certeza esses capítulos, versículos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza Deus vai nos iluminar mais ainda. Louvado seja Deus. Ler com oração, também já lemos, mas eu vou repetir para nós ficarmos mais e mais ainda conectados. E diz para mim vocês, que o apóstolo João, em Apocalipse 3, 6, diz, foi o Espírito Santo que revelou para ele, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembre-se bem, não foi só naquela época, não, viu? Foi e é agora. O Espírito Santo está falando às igrejas. Naquela época lá só tinha
Tinha várias igrejas, mas foi especificamente para 7 igrejas que você já sabe, não precisa repetir, você já sabe, começando por Éfeso. Louvado a Deus. E aqui, o título hoje é A Comunhão dos Presbíteros com os Apóstolos. E vem nos mostrar que é preciso nós termos comunhão uns com os outros. Está conectado também aos falar dos apóstolos, dos mestres. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, aqui, muito cheio de luz, são 4 parágrafos bem pequenos, né? 4 parágrafos pequenos que dá para desfrutar e ganhar algo para transmitir também a outros amados irmãos e amadas irmãs. Louvado seja Deus. E hoje vem falando assim: os apóstolos são enviados pelo Espírito Santo para gerar igrejas. Lembre-se bem, eles são importantíssimos apóstolos. São enviados. São aqueles que Deus diz: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Esses são os apóstolos. Uma vez levantado uma igreja, o apóstolo a entrega aos cuidados de quem? Dos presbíteros. E vai outro lugar a fim de cumprir sua comissão de levantar o testemunho da igreja. Veja só, o apóstolo ele não fica parado. Ele sempre tem que estar viajando para levantar o testemunho da igreja. Isso aqui é muito importante, amados. Lembre-se bem, vamos ouvir o que o Senhor tem falado hoje através dos apóstolos. Senhor Jesus. Aí diz assim, a administração da igreja em determinada cidade é responsabilidade dos presbíteros. Por quê? Porque os presbíteros, a função deles é cuidar. Os apóstolos dão testemunho, levantam o testemunho e os presbíteros, eles cuidam, pastoreiam. Lembre-se bem, louvado-se a Deus. Aí eu vou descer mais um pouquinho. Aqui diz assim, no 2, lá no fim diz assim, graças ao Senhor, o Espírito está falando às igrejas e nós, amados irmãos, temos a obrigação de ouvir as palavras que o Espírito nos fala por intermédio dos apóstolos, os quais nos transmitem vida por meio da palavra profética. Portanto, amados, eu e vocês não vamos ver e escutar homens. Aqui está dizendo que ouvir. Nós temos que ouvir o Espírito falando através dos profetas, através dos apóstolos. É isso que eu e vocês temos que ouvir. Não olhar como, aquele irmão, como assim, aquele irmão não tem defeito. Não olhar assim, não. Olhar que aquele irmão que está ali é uma autoridade de Deus. É um apóstolo, é um profeta. Lembre-se bem, louvado seja Deus. É isso que nós devemos ver aos irmãos que está transmitindo a palavra profética para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, voltando ao assunto da função dos presbíteros, isso também é abordado em 1 Pedro. Rogo, pois, ao presbitério que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. Lembre-se bem, o apóstolo, ele é também um sofredor por Cristo. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Aí ele adverte para mim e vocês, e o encorajamento ao mesmo tempo. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós. Aí vai dizendo, não por constrangimento, mas espontaneamente. Lembre-se bem, aqui não precisa eu e vocês pastorear o rebanho de Deus por constrangimento. Meu Deus, estou constrangido, murmurando, reclamando. Não, é espontâneo. Como Deus quer, tá vendo? Não é como eu quero, é como Deus quer. Nem por sórdida ganância, ó Senhor Jesus, mas de boa vontade, tá vendo, gente? Não precisa nós pastorear o rebanho de Deus por sórdida ganância, atrás de quê? De dinheiro. Não, é por boa vontade. Nem com dominadores dos que os foram confiados. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Está lá em Pedro, 1 Pedro 5, 1, 3. Lembre-se, nós que pastoreamos o rebanho de Deus, temos que se tornar o que? Modelos do rebanho. Não é ser chefe do rebanho, é ser modelo. Lembre-se bem. Querido leitor, você percebe por esses versículos que o presbitério é visto como um mártir, uma testemunha do sofrimento de Cristo, tá vendo? Isso que o apóstolo Paulo
era aqui quando estava vivo. Ele era um mártir. Ele sofria pelo Evangelho, sofria pelos irmãos. Isso é um mártir. Ou seja, Paulo realmente se doou, se deu ao sofrimento de Cristo. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, isso indica que ao exercer bem sua função, os presbitérios inevitavelmente passarão por sofrimento, tá vendo? Inevitavelmente, aliás, passarão por sofrimento. Amados, se nós formos ver aqui humanamente sofrimento, aí a mente começa a querer formalizar algo. Não, nós temos que ver Cristo falando para mim e vocês que é preciso. Nós passamos por sofrimento. Para quê? Para nós crescermos em vida. Entretanto, se estiverem dispostos a testemunhar o sofrimento de Cristo, terão uma glória, olha aí, reservada para eles, pois serão coparticipantes da glória a ser revelada. Louvado seja Deus. Mesmo que nós sofremos, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, mas vale a pena. Não vamos sofrer em vão, vamos sofrer em Cristo Jesus. O sofrimento de Cristo, ele traz para nós descanso, paz, porque ele mesmo faz-nos passar por esse, aliás, sofrimento. Louvado seja Deus. Irmãos, que são presbitérios, dedique-se à sua função. Pastoreiem sua igreja e guarda a palavra profética que lhes servirá de guia para dar direção e também servir o alimento para todos os irmãos. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos pastorear. Vamos pastorear o rebanho de Deus e guardar essa palavra profética dentro do nosso ser. Louvado Deus. E depois que nós guardarmos, né, com certeza, se constituirmos para passar para outras pessoas e ajudar pessoas, irmãos que estão passando por certas dificuldades espirituais. Louvado seja Deus. Assim, ó, como Paulo permitiu-se desgastar pela igreja. Os sofrimentos lhe darão o crescimento, a maturidade que precisam para ser o quê? Glorificados. Olha o que o sofrimento e nos dá o quê? Crescimento e maturidade. Lembre-se de que não podemos cuidar dos irmãos como dominadores, apenas dando-lhes ordem. Isso aqui é demais. No meio de nós sabemos que tem muitos que podem fazer isso. Ser dominante, ser aquilo tal. Faça isso, faça aquilo. Dando ordem, não. Pelo contrário, é de dar ordem. Seja exemplo para os rebanhos. Amém? Louvado seja Deus. Antes devemos, tornar modelo do rebanho. Disse tudo. Fazendo assim, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da justiça, que está lá em Pedro, 1 Pedro 5,4. Lembre-se bem, vamos ser esse modelo, para quando o nosso Senhor voltar, nós recebemos que a inacessível coroa da justiça. Essa, gente, é a promessa que Deus reservou aos presbitérios que pastoreiam bem sua igreja. Aleluia. Portanto, vamos pastorear bem a igreja. Não vamos dominar os irmãos. Vamos ser modelo do rebanho. É assim que o nosso Senhor quer. Porque se ele fala isso para mim e vocês, é porque realmente ele tem essa autoridade e capacidade de falar que nós podemos ser modelo. Porque ele mesmo foi o rebanho do universo. Amém? Louvado seja Deus. Que sejamos esses e essa que podemos ser este modelo do rebanho. Louvado seja Deus. E sempre lembrando, como diz em Apocalipse 3,6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembre-se bem. Hoje, o Espírito está falando para mim e vocês de nós sermos o quê? Rebanho do modelo do rebanho, aliás. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos ganhar a cada momento. Mas lembrando, Ele é Deus,
que pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Amém? Louvado seja Deus. Sim,